Denise, a gente vai começar, você vai trazer para a gente agora, na verdade, informação, porque a gente sempre fala aqui sobre o furto de cabos de cobre, de energia, e geralmente a ação acontece durante a noite, durante a madrugada, aí o pessoal acorda e vê, às vezes é uma escola que foi arrombada, às vezes é na rua mesmo que o pessoal está puxando a fiação. Agora, esses aí, eles foram muito ousados. Ousados, bem audaciosos, no estilo filme, sabe? Eu acho que eles estão assistindo bastante filmes com essa temática, porque olha só como eles agiram. Segundo a Polícia Militar, esse crime foi em uma loja de telefonia que fica no centro de Lagoa da Prata e eles levaram centenas de metros de cabos de cobre. A ação foi da seguinte forma: os ladrões entraram no local, vestiram os uniformes da empresa e agiram como se fossem funcionários dessa empresa. Então andaram de um lado para o outro, mexeram nos cabos, cortaram cabos, colocaram para carregar e deram linha, vestidos com o uniforme da empresa, junto com centenas de cabos de cobre. Quando os verdadeiros funcionários chegaram para conferir a mercadoria, perceberam então que a empresa havia sido furtada. Eles então procuraram as imagens de segurança e viram que aquelas pessoas não eram funcionárias, não. A polícia então montou barreiras em diversas estradas que dão acesso à cidade e, em determinado momento, após um período, um motorista que estava passando por uma estrada ficou nervoso com a abordagem da Polícia Militar. Ele estava na BR-354. Os policiais então perceberam o nervosismo e deram ordem de parada. O motorista então fugiu. As viaturas começaram essa perseguição a esse homem e quando eles perceberam, esse homem, que fim da linha para ele, já não dava mais para fugir, ele então saiu do carro e fugiu. Ele e o passageiro, ou seja, o comparsa que estava com ele. Eles fugiram e correram para o mato e ainda não foram localizados. Dentro do Gol, a polícia então localizou diversos materiais furtados, inclusive os cabos de cobre. Esse Gol, que é de cor prata, com placa de Belo Horizonte, foi apreendido e o material todo levado para a delegacia, mas até o momento nenhum suspeito foi preso, ou seja, o motorista e o passageiro que estavam nesse veículo deram linha e ainda não foram encontrados pela polícia. Cláudio. E se não fosse encontrado esse material, seria um baita prejuízo, né? A gente tem falado muito, cada vez mais audaciosos. Às vezes você passa por uma equipe, Denise, e esse pessoal, aqueles que trabalham de forma honesta, né? Você pode ver que debaixo de chuva, você já deve ter encontrado por aí na rua, eles colocam às vezes uma mesinha, quando estão trabalhando, principalmente instalação de internet, essa coisa toda, seja sol ou chuva, eles estão lá debaixo às vezes de uma proteção, mas no sol daquele ou debaixo de chuva, emendando os fios e tal, aí colocam cones, né? Os carros todos plotados, esses estão de fato trabalhando, mas a bandidagem é tão safada que os caras estão simulando a mesma coisa. Às vezes para o carro na rua, coloca um cone, aquela coisa, sobe lá no poste para ir cortar a fiação e roubar. Com certeza, Cláudia. Aí o que nos resta, né? Sermos idênticos mineiros, né? Fiéis àquilo que a gente prega. Mineiro deve sempre desconfiar. Vamos nos manter desconfiados, porque não está dando para confiar em ninguém. Às vezes você vê uma situação como essa que você simulou aí, a gente pensa que é alguém de fato trabalhando, na verdade são bandidos nos enganando. Então tá difícil, porque eles têm muito tempo, não é, Cláudio, para pensar em novos golpes. Não mesmo.